Olá, pessoas lindas! Como vocês estão? Se você está aí iniciando, temos um curso maravilhoso que ele vai assim do iniciante até ao avançado lá, ao master, para você acompanhar aqui todos os nossos vídeos, confeccionar aí rapidinho as suas peças. E o nome do curso chama-se Crochê de Sucesso e eu vou deixar o link para vocês aqui no vídeo para você acessar lá e ter todas as informações. Eu recomendo muito para você esse curso, tá? Você que está iniciando aí e quer ser uma profissional do crochê. Tá bom, gente? Dá uma passadinha lá, Crochê de Sucesso. O link tá aí para você acompanhar. Qualquer dúvida, deixe para mim nos comentários. E aí já cheguei aqui. Olha só, deixei os meus 3 pontinhos, tá? 1, 2, 3. Fiz até o quarto. O que nós vamos fazer, gente, também é opcional. Se você não quiser, você faça o capuz direto, que não tem nenhum problema. Eu prefiro fazer assim porque depois você dá uma voltinha, dá uma dobradinha no capuz, entende? Então assim, ó, eu vou fazer 2 correntes e vou vir no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Tá vendo? E aí vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Lá no final, eu faço novamente esse aumento. Na próxima carreira, não tem aumento, vou fazer ela reta. E aí na outra, vou fazer um aumento. Aí a gente vai intercalando, tá? Um aumento sem aumento, um aumento sem aumento. Se você vê que tá ficando muito grande, você pode fazer ela direto sem aumento. Então, eu vou fazer a minha, gente, aqui também é só ida e volta, tá? Não tem nenhum mistério, você vai e volta até atingir o tamanho que você deseja aí. Eu não sei quantas carreiras vão dar aqui o tamanho que eu quero, eu vou fazer o meu e aí eu volto te mostrando quantas carreiras eu fiz e o tamanho que ficou, tá bom? É só isso, você vai e volta, uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento. Você viu que a primeira carreira que eu fiz foi no certo e a segunda no avesso. Então, é só você ir contando assim, ó. Quando você vem do lado certo, você vem com a carreira reta e no avesso você vai com aumento. Isso se você quiser fazer aumento. Se não quiser, não tem problema, você vai com ela reta até o tamanho que você mediu aí, tá? Do ombro até o topo da cabeça da pessoa que você tá fazendo aí, da criança que você tá fazendo, tá bom? Essas medidas são essenciais, por favor. Outra coisa, não se baseie no meu tamanho aqui, tá? Normalmente, a gente faz as medidas para poder saber. Aí você fala assim, mas esse tamanho aí tá muito grande para 2 anos, tá muito pequeno para 2 anos. Não, esse aqui é o tamanho da criança que eu medi. É muito relativo o tamanho de criança, né? Uma é mais cheinha, outra é mais magrinha, outra é maiorzinha, outra é menorzinha. E assim vai. Então, por isso que eu recomendo sempre que você tenha as suas medidas e não se baseie no meu. Ok? Vou fazer o meu, ida e volta, um com aumento, um sem aumento e volto já. Gente, já voltei, fiz aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras, tá? 17 carreiras, eu achei que ficou bom. Já eu passo todas as medidas para vocês lá nos desenhos, né? No desenho que eu fiz. Agora a gente vai costurar essa parte. Então, ó, aqui tá do lado certo, tá vendo? Tá do lado certo, não tá do lado avesso, tá? Aí eu vou juntar aqui e vou costurar a minha peça do lado do avesso, tá, gente? Eu costumo dizer aqui no canal, se você não me segue, eu sempre costumo dizer que costura é uma coisa muito pessoal, costura de mão, tá? A gente vai costurar no avesso e aí eu vou pegar aqui a minha costura, por exemplo, não tem nenhum segredo. Eu pego os 2 pontinhos de um lado, 2 pontinhos do outro e vou costurando. Tá? Passo aqui, depois volto do outro lado, passo aqui no meio dos pontos mesmo,
no meio do ponto, tá? Pegando as duas laçadinhas. Eu sempre faço a minha costura assim, tá? Vou fazer aqui minha costura até o fim. E aí, se você tiver a sua forma de costurar também, pode ficar à vontade para você fazer da sua forma, tá? A minha é essa aqui. Vou fazer a minha aqui até o final e já volto. Aí, gente, tô de volta. Olha, eu fiz a minha costura, ficou assim, tá? E aí, capuz, é porque uma peça grande fica meio difícil para eu mostrar para vocês. E o vestido tá aqui. Agora nós temos só que fazer os arremates, né? Aqui, ó, eu vou pegar daqui e vou fazer ponto baixo ao redor da minha peça até chegar aqui do outro lado, onde eu vou emendar o pitaia para fazer só esse pedaço e depois o vinho para fazer aí toda a barra, né? Essa partezinha, gente, você tem que ter, assim, um carinho a mais, porque tem emenda de fio aqui para fazer o arremate, tá? Vou pegar aqui. Aí vou pegar. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de pegar um fiozinho do lado, do pontinho do lado, para poder ficar fechadinho. Eu não gosto que fique o buraco. Quando você faz assim, ó, tá vendo que fica um buraco aqui? Eu não gosto. Então, eu pego sempre um fiozinho do ponto do lado, olha só. Uma alcinha mesmo do fiozinho do lado e faço o meu ponto baixo. Tá? Eu vou fazer aqui por toda a minha volta, aqui no capuz também, até chegar aqui. E aqui eu vou emendar o pitaia, vou fazer esse pedaço e esse pedaço. Eu vou fazer aqui com esse off-white, daqui a pouco quando for emendar, eu volto aqui para mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Gente, cheguei aqui, ó, último pontinho que eu fiz na divisão aqui, tá? Último pontinho, eu vou fazer uma corrente e vou cortar esse fio. Já fiz aqui toda a minha volta, ó. Toda a volta aqui com ponto baixo. E aí, vou trocar, tá? Vou pegar aqui, ó, no último pontinho que eu fiz, tá vendo? E vou inserir aqui a minha linha. Vou fazer uma corrente e daí já venho aqui no meio e vou fazer o ponto baixo. Daqui, eu já sigo arrematando o fio atrás e sigo fazendo meus pontos baixos, tá? Nesse pedaço aqui, que é o pitaia. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o vinho, onde tem a cor vinho. Depois, lá do outro lado, só finalizo com, novamente, o fio da pitaia, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, gente, ó, cheguei aqui no final, é o último. Uma correntinha e corto o meu fio. Daí, eu venho com o vinho, exatamente como eu fiz aqui. Vou pegar no primeiro, nesse pontinho aqui que eu terminei, tá? E aí, começo a fazer e faço essa volta todinha aqui, tá? E aí, quando chegar lá do outro lado no pitaia de novo, eu vou cortar e vou fazer o pitaia, tá bom? Até já! Gente, já tô de volta, terminei. Olha só, toda a minha volta aqui, ó, tá? Esse pedacinho aqui é meio chatinho, porque você vai ter que emendar o fio, né, pra poder fazer o arremate, mas fica assim, gente, olha, muito fofinho, né? Aí, a gente vai fazer agora a parte mais opcional ainda, né? Porque algumas coisas aqui já foram opcionais, tipo capuz, essas coisas assim. O que a gente vai fazer agora que é mais opcional ainda são aí os detalhes, né? Eu vou fazer 2 orelhinhas pra pôr aqui e um lacinho pra gente pôr nas costas, tá? E aí, a gente vai pegar aqui o pitaia pra fazer as orelhinhas, tá, gente? Olha, laçadinha inicial. Eu vou fazer em espiral. Gente, por favor, não repare minhas mãos aqui manchadas, porque eu tava pintando ali uma touca.
Então, ficou com essa tinta escura, tá? Vamos lá. Vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Seis pontos baixos. Puxo aqui meu fio para fechar. Anel mágico, tá, gente? Aí quem faz amigurumi vai saber melhor, mas de qualquer forma, se você também quiser, pode ser opcional você fazer pontos altos. E daí você faz um anel mágico e faz 16 pontos altos. Aqui eu vou fazer assim, porque ela fica mais firme, tá? Aí vem aqui, ó, vou vir aqui no primeiro ponto. Já vou direto. Já vou arrematando aqui o fio atrás, tá? Vou fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. E aí eu vou terminar essa carreira aqui com 12 pontos. Se você quiser ir marcando, você pode, tá? Normalmente quem faz espiral, né? Em pontos baixos, vai marcando para não se perder. Mas como é um pedacinho muito pequeno, não vou precisar. O último aqui, ó, 12 pontos. Aí venho já no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto, ponto baixo. No próximo, 2 juntos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 juntos. E essa sequência. Um ponto baixo e 2 pontos baixos juntos. É só você ir contando por 6 vezes, tá? A carreira sempre é 6. Então, aqui no próximo ponto, eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e vou arrematar o meu fio pra gente passar para esse cru. Ó, laçadinha inicial no cru. Já cortei aqui o meu fio, né? E aí, vou pegar em qualquer ponto e vou fazer aqui, prender meu fio, né? E aí, eu sigo aqui fazendo ponto baixo. Conto como 2 e aqui no próximo eu faço um aumento. Aí, ó, já vou arrematando o fio aqui atrás, que é para prender. 1, 2 sozinhos e no terceiro, 2 pontos juntos. Essa é a sequência. 2 pontos baixos separados para cada ponto e aqui no terceiro, 2 pontos juntos. 1, 2, no terceiro, um aumento. E assim a gente faz por toda a volta. E aí, a gente vai precisar de 2, tá? 2 orelhinhas idênticas pra gente poder tá costurando aqui. Vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio com um tamanho que dê depois pra eu costurar, tá? Aí, você vai fazer 2 iguais, depois você vai arrematando aqui atrás, é só cortar mesmo o fio. Que aí a gente já prendeu, não tem problema. E aí, a gente vai fazer 2 dessa, tá? E aí, a orelhinha, né? E agora o lacinho, gente. A gente vai fazer igual. A gente vai pegar o fio pitaia. Vai fazer 9 correntinhas. Nove correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó,
essa que tá na minha agulha eu deixo, venho na próxima, tá? E vou fazer ponto baixo. Daí eu sigo fazendo 8 pontos baixos até o final. Um ponto para cada correntinha de base. Cheguei aqui no final, eu vou virar o meu trabalho, puxar um pouquinho o fio e vem no mesmo ponto, olha, é no mesmo pontinho aqui e ponto baixo. Daí eu vou fazer ida e volta de ponto baixo por 14 carreiras. Eu tô aqui na segunda e vou fazer até chegar a 14, tá? Ó, só ida e volta de ponto baixo. Volto já. Aí, gente, eu fiz aqui, ó, 14 carreiras de pontos baixos, ficaram assim, tá? Eu já fiz aqui também meu arremate, né, com fio, tá? Ficou assim. Agora a gente vai fazer uma carreirinha aqui desse cru novamente, tá? Pra ele ficar igualzinho a orelha. Também é opcional, tá, gente? Se não quiser, não precisa botar o lacinho, ou você pode comprar um laço pra colocar, ou fazer, conforme você queira, tá? Eu vou pegar aqui no meio, ó, 1, 2, 3, 4. Eu costumo contar por bloquinhos, tá? Olha só, tá vendo? Ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai pegar ele no meio e vai fazer aí o lacinho, tá? Esse bloquinho do meio fica como lacinho. Então, se você quiser fazer maior ou menor, você se baseia sempre em número par, para você ficar com 2 desse lado, ou par desse lado e par desse lado, e no meio você ter um para você franzir assim, ó, tá? Prendi o meu fio e vou só passar uma carreira aqui de pontos baixos. Aqui na lateral eu não faço aumento, vou fazendo um pontinho seguinte do outro. E aí aqui na quina, tá? Normalmente eu faço 2 pontinhos, que é para ele ficar com esse aspecto quadradinho mesmo. Aí é isso, a gente vai fazendo um pontinho aqui para cada pontinho de base. E nas quinas a gente faz 2 pontinhos juntos pra gente conseguir virar ali sem ele amassar, tá bom? Vou fazer o meu aqui, gente, e já volto pra gente dar sequência. Ó, já cheguei aqui no final, vou pegar aqui na correntinha onde eu prendi o fio, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar um espaço de fio para eu poder enrolar. Então, é assim que eu faço o lacinho. Se você tiver outro jeito de fazer, se você quiser outro tipo de laço, se você quiser, entendeu? É N possibilidades e aí você pode adaptar como você queira. Eu sempre falo, crochê é uma adaptação. Você vai adaptar conforme o seu gosto. E aí, aquilo que eu falei pra você, ó, nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, a gente fica com esse do meio, onde a gente dobra, tá? A gente dobra ele aqui e pega o próprio fio que a gente acabou de fazer e passa aqui no meio, bem direitinho assim. E aí, assim fica nosso lacinho, tá? Esse aqui é o nosso lacinho que a gente vai colocar. Eu vou pegar a minha agulha aqui, vou passar esse fio aqui por dentro. Ó, vou dar um pontinho baixíssimo aqui, para eu poder prender, tá?
E é isso. Aqui ficou o nosso lacinho. E agora, gente, a gente vai costurar, né? A gente tem aqui, ó, as duas orelhinhas e o lacinho. A orelhinha você vai prender aí conforme você queira, mais juntas ou mais separadinhas, tá? Eu vou prender, ó, a minha costura tá aqui. Calma aí, deixa eu puxar aqui pra vocês verem. O capuz tá, ó, capuz virado pra cima. Então, tá vendo? Aqui no meio é minha costura. Eu vou contar 1, 2, 3, 4 e vou prender ela no 5. Tá? Nas 5 carreiras, na 5ª carreira, no caso, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou prender, tentar prender, né, costurar aí na mesma direção, tudo direitinho, pra ela ficar certinha aqui, tá? Ó, como eu passei pra vocês, costura é coisa pessoal, então você pode costurar da melhor forma que você quiser, posiciona a sua orelhinha aí da melhor forma que você puder, tá bom? E costura só essa parte de baixo. Eu vou costurar aqui, ó, 5 pontinhos assim, tá? Pra ela ficar em pezinha, ok? Eu vou costurar aqui embaixo 5 pontinhos. Então, eu vou prender entre a 4ª, a 5ª e a 6ª carreira, tá? O importante é que ela fique centralizada aqui. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Gente, costura é costura, tá? Não preciso gravar aqui pra vocês. Só posicionei, mostrei pra vocês onde a gente vai costurar. E aqui atrás, conforme eu já tinha falado lá atrás, gente, quase que não saiu. Ó, como eu já tinha falado pra vocês lá atrás, essa carreira aqui, ó, essa aqui foi a que a gente prendeu, tá vendo? É a última aqui da nossa pala do vestido. E aí nós fizemos uma reta, é uma antes do aumento, tá? Pra você ficar aí ciente. Temos aqui a carreira de aumento e a carreira antes, nós vamos prender aqui o nosso lacinho bem no meio. Tá bom, gente? Você posiciona ele no meio, não precisa contar ponto, não. É só posicionar e aí você vai costurar ele da melhor forma que você quiser aqui no meio. Joia? Eu vou costurar o meu e já volto para te passar todas as medidas, o tamanho certinho que ele ficou em todas as medidas que eu passei para vocês que vocês vão precisar, tá bom? Quero passar para vocês também, olha, outra coisa que é bem opcional e é por isso que eu nem coloquei na lista de materiais, tá, gente? O vestido ficou assim. E é claro, como eu passei para vocês, a gente vai colocar botões, né? Só que o botão, ele é muito pessoal. Daí você vai escolher o botão que você quiser, do jeitinho que você quiser, nas cores que você quiser. O tamanho, o ideal é o que passe aqui, não seja muito pequeno, tá? Para não ficar saindo aí, também não seja muito grande para esgaçar aqui o fio. Eu achei esses botões eu já tenho aqui há algum tempo. Mas eu achei eles tão bonitos. Sim, eles não têm assim, né, não é exatamente a cor. Mas eu achei eles muito bonitos e que combinaria bastante com esse casaco nosso aqui, com esse vestido, não sei. Então assim, olha, eu vou costurar esses botões, ó, vou começar aqui na primeira carreira, tá? É a primeirinha que eu fiz, olha, não é a do capuz não, tá? É a de baixo. Vou começar aqui, prendendo o meu botão. E olha só, gente, que charminho. Tá vendo? Eu separei aqui 5 botões. Então, eu vou prender no primeiro, aí vou pular 1, 2, 3, 4, 5 e no 6º eu vou prender o outro. Tá? Se você quiser um botão maior também pode ser, não tem nenhum problema. Aí vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e no 6º eu vou prender o outro. Eu separei 5 botões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, se quiser até botar um aqui embaixo também pode, mas aí fica muito fechadinho, fica difícil pro bebê andar, tá bom? Mas olha só. Que charminho que ficou. Adorei esses botões assim aqui. Resolvi colocar eles mesmo, tá? Opcional, se você não quiser colocar, não coloque. Se você quiser colocar aí um que você tenha, coloque. Se você quiser comprar um especial
tá? Fica a seu critério. Eu vou costurar tudo isso e volto pra gente fazer as medidas. Até já! Gente, de volta, ó, minhas orelhinhas aqui costuradinhas, tá? Os botões já presos. O meu lacinho aqui também, tá? Prontinho o vestido. Eu espero, gente, que, olha, nesse vídeo tenha dado para entender, para ver melhor, tá bom? Eu espero que você tenha aí tirado todas as dúvidas, porque eu sei que, nossa, tem muitos comentários, muitas dúvidas. Então, olha, não deixa de fazer, porque não é o tamanho que você queria. É só fazer as medidas, seguir o passo a passo, você vai conseguir fazer e ele vai ficar lindo. E aí eu queria que você viesse aqui no vídeo e comentasse para quantos anos você fez, como você conseguiu adaptar, tá bom? Eu vou passar para vocês as medidas que ficaram esse. Gente, isso aqui ficou lindo, olha. Ele ficou pequenininho, porque o outro que eu fiz, ele era bem grandão, né, para 10 anos. Então, assim, é uma peça muito grande, você não consegue admirar, talvez. Mas, olha, esse aqui ficou um mimo. Eu espero que esteja dando aí para você ver direitinho. Ele tá um mimo, gente, olha, uma fofura total. Coisinha mais linda do mundo. Vou passar para vocês as medidas, né, que esse aqui ficou, tá, gente? Não se baseie. Você tá fazendo para 2 anos? Faça a sua medida aí, tá bom? Para depois não, mas eu fiz igual o seu e ficou pequeno. Esta criança que eu estou fazendo, que eu fiz esse aqui, ela tem essas medidas. Mas pode ser que a outra de 2 anos que você vai fazer tenha outra medida. A gente sabe que criança dessa idade, desse tamanho, normalmente tem uma variação enorme, né? Tem umas que são mais magrinhas, outras são mais cheinhas. Então, olha, faça sempre suas medidas, tá? Vamos lá. Esse aqui, ele ficou assim, ó, de cima para baixo. Capuz, ele ficou com 23 centímetros. 23 centímetros de capuz, tá bom? Ele fica bem confortável, mas faça a sua medida. Essa medida você vai fazer aqui, ó, do ombro até o topo da cabeça, tá? E aí você deixa aí um tantinho a mais, não faça certinho para não incomodar a criança, tá? Essa criança normalmente dessa idade não gosta muito de nada apertado, de nada desconfortável, tá? Então você faça aí com uns centímetros a mais, 2, 3, não sei, para poder a criança ficar confortável. Então, ó, 23 centímetros, esse aqui meu ficou. A manga dele ficou com 25 centímetros, sabe? Daquela, tá? Porque a nossa manga, nossa pala, ela já vem assim, né? Então você vai fazer aqui do final da pala até do comecinho da pala, né? No caso aqui, até o punho, tá? Essa minha ficou com 25 centímetros. A altura da pala dela ficou com 16 centímetros, tá? A altura da pala. E aí, a largura da pala, que no caso é o busto, tá? Ficou com 60 centímetros. Lembra que eu falei pra vocês? Normalmente 2 anos é de 52 a 55, mas essa aqui é mais cheinha, então eu fiz com 60 centímetros até para ficar mais confortável, tá? Ela não tem 60 centímetros, ela tem 55, mas para ficar uma coisa mais confortável a gente faz um pouquinho maior. Então, olha, 16 centímetros, 60 centímetros. Gente, quando eu passo isso aqui é porque eu sou péssima em desenho, mas olha só, eu tô falando para vocês medirem aqui, ó, embaixo do braço, tá? É dessa parte aqui que a gente começou até embaixo do braço. Então, a largura é aqui, não é aqui embaixo, igual no meu desenho ali. Então, até aqui, debaixo do braço, onde nós começamos a descer, ele tem 60 centímetros e ele tem 16 centímetros até aqui. Daqui do comecinho até aqui tem 16 centímetros, ok? E aí... E a manga também, olha, eu tô falando pra vocês o seguinte, a gente começa a manga a partir daqui, olha. Dessa aqui, a gente começa a medir e a minha ficou com 25 centímetros, tá bom? Sem contar aqui o ombrinho, né? E o total dele, daqui do pescoço até aqui embaixo, ele ficou com 49 centímetros. E aí, o vestido total, lá do topinho,
tá? Aqui, ó, da costura do meu capuz até a barrinha dele aqui embaixo, ele ficou com 72 centímetros. Olha só, gente, quero mostrar pra vocês o que sobrou, tá? Ó, o pitaia sobrou bastante. O pitaia, eu usei só esse tanto, tá? Só um. E esse tanto, bem pouco. Esse aqui é de 40, tá? Não é de 100, é de 40, ainda sobrou esse aqui. Isso para eu fazer esse de 2 anos, tá? Daí, se você for fazer um maior, você aumente a quantidade desse degradê aqui. E aí, provavelmente, você vai usar um pouco mais. Eu sugiro para você que você vai fazer aí, não sei, até 5, 6, de repente até 7 anos, você ter um de cada um, tá? Porque para você conseguir aí equilibrar. Você vê aqui que eu não gastei nem meio desse aqui, tá? Agora, desse aqui, do Off-White, eu gastei 3. E ele sobrou assim, ó, um punhadinho. Não tá aqui agora, mas ele sobrou só um pouquinho mesmo, tá? Usei 3 para fazer esse aqui, ok? Se você for fazer um maior, você vai precisar de mais. Então, sugiro o outro de 10 anos, eu gastei, se eu não me engano, não me lembro bem, mas se eu não me engano, foram 6 ou 7 o Off-White. E aí eu botei 2 de cada um, mas na verdade o vinho eu usei só um. E o rosé que eu usei lá no outro vídeo não foi esse pitaia, foi um rosé. Mas eu usei, acho que 1 e pouco, não me lembro bem. Tá bom? De qualquer forma, tá aí a quantidade para vocês que eu usei. Usei 3 desse, sobrou um punhadinho, bem pouquinho. E não usei nem meio pitaia. E o vinho foi um de 40, tá? Novelo de 40 e não de 100. Os outros são de 100. Só o vinho que é de 40. E eu usei, ó, um pouquinho mais da metade. E os outros são de 100 e o pitaia eu usei quase a metade. E esse usei 3, tá bom? Vou deixar lá na descrição direitinho a quantidade que eu usei, mas é só pra esclarecer. Então é isso, gente, olha. O vestido ficou muito bonitinho. Você quer fazer aí pra 5, 3, 4, 9, 8? Façam, não deixem de fazer, tá? Porque esse aqui não é o tamanho que eu queria. Como é que eu faço pra fazer, gente? Já te expliquei, assim, tudo que eu poderia, tá? Pra você poder fazer aí o tamanho. Segue comigo passo a passo, faça as suas medidas, daí você começa a fazer igualzinho a mim e vai chegar a pala até chegar na medida que você quer e depois o comprimento até a medida que você quer. Tá bom? Achou ele pouco rodado? Vai aumentando. Você pula aí 2, 3 carreiras e aumenta 2. A cada 10 você aumenta 2. Não sei. Tá bom? Gente, o crochê é adaptação. Você vai ter que adaptar sempre. Vai ser muito difícil você copiar uma receita igualzinho, com a mesma quantidade de pontos e ficar do mesmo tamanho. Até pela tensão do ponto ser diferente. Então, olha, segue sempre as suas medidas e siga o passo a passo comigo, tá bom? Você vai conseguir fazer legal. Deixa no comentário aí pra mim para quantos anos você vai fazer e como ficou, tá bom? Vou adorar ler. Saiba que a gente tá sempre ao vivo. Quando a gente tem vídeo em estreia, a gente tá sempre no chat ao vivo. Se o YouTube tá lá te avisando, olha, tem vídeo em estreia. Então, fica comigo lá no bate-papo que eu tô ao vivo. Consigo, de repente, tirar suas dúvidas por lá mesmo, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês no próximo vídeo. E beijos, beijos, beijos!